Sara, tudo certo? Vou lhe convidar agora, tá bom? Boa noite, gente. Agora a gente fica com a parte 2, né, dessa perfeita consagração a Jesus por meio de Maria. E agora eu vou convidar a nossa formadora, nossa filha de Maria especialíssima, Sara. Continue, gente, mandando aviãozinhos. Oi, Sara, deu Tô nem certo? já estou aqui, graças a Deus, tudo Não, certo. agora deu certo. Agora você não se atrasa em nenhuma live mais, porque você já atualizou seu Instagram e agora tá tudo perfeito. Boa noite, salve Maria a todos. Cumprimentar você, Gabriela, né, pelo convite. Estarmos unidos aqui mais uma vez para a gente falar desse tema tão importante no mês de maio. Então, É o mês isso de mesmo. maio ele já vai despertando nosso coração, né, tornando nosso coração mais mariano. E é disso que a gente veio falar hoje. Agradecer aí todos que assistiram a live passada e que a gente possa, hoje, que o Espírito Santo possa nos conduzir para a gente convocar aqueles filhos de Maria, aquelas pessoas que já têm o chamado para se consagrarem a Nossa Senhora, que ainda estava ainda com alguma dúvida, e também, quem sabe, renovar também para aqueles que já são consagrados a Nossa Senhora. É sempre bom a gente participar de alguma turma, né, para ouvir sobre o assunto, sobre o tema, para a gente avivar mais, para a chama do Espírito Santo incendiar ainda mais. Cada um Com dos... certeza. Com certeza. Então, agora vamos rezar, então, né? Antes da gente começar e eu lhe dar a palavra. Vamos invocar o Espírito Santo. E eu gosto sempre de começar nas minhas lives rezando essa oração, seja ejaculatóriazinha pequena, né? Que Nossa Senhora nos pede para reinar nos cenáculos marianos, né? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Última vez. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E agora, depois de invocar o Espírito Santo, nós convidamos nossa Mãe Maria para estar junto de nós. Rezemos agora pela Sara, que nós possamos impor as nossas mãos em direção a Sara, todos que estão de suas casas, para que ela possa estar cheia do Espírito Santo, para que tudo que saia da sua boca seja aquilo que Nossa Senhora quer tocar em nossos corações. Te pedimos, ó Mãe, através do teu esposo, o Espírito Santo, que a Sara venha avivar os nossos corações com esse desejo, com esse amor de nos consagrarmos a teu filho Jesus pelas tuas mãos. Que essa tua filha continue sendo um grande instrumento teu na terra, ó Mãe, e que ela permaneça firme na sua missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minha irmã. A palavra toda sua. Obrigada, Gabriela. E assim, eu estava aqui nesse momento de oração, como é importante a gente iniciar tudo com oração, né? Eu disse, meu Deus, eu vou começar por onde? E durante a oração, o Senhor me mostrou assim, muito uma frase, que Ele nos chamava no dia de hoje para nós sermos verdadeiramente felizes. Que esse convite que Ele está fazendo para nós, né? Quando Ele nos coloca falando sobre a consagração a Nossa Senhora, Ele está nos apresentando um caminho de felicidade. Talvez um conceito diferente de felicidade que a gente é acostumado a ter. Uhum. Mas, como você já colocou aí, tudo ordenado em prol para a gente conhecer, amar e servir a Deus.
e que a partir dessa consagração nós veremos que nossa vida tem sentido. Nós nascemos com um propósito, nós não somos obra do acaso, Deus nos deseja e tem uma missão para cada um de nós. E essa primeira missão é sermos felizes nele, né? Nos encontrarmos nele, nos identificarmos com ele. Muitas vezes nós vivemos caricaturados, porque quando nós estamos distantes dele um pouquinho, nós não nos encontramos. E que esse chamado para se consagrar é um chamado para se encontrar nele. E todo mundo que se encontra nele tem paz, é feliz, tem alegria, apesar de tudo. Então, se nós podemos viver esse caminho de perfeição, porque nós não abraçarmos com todas as nossas forças. Então, na live passada, a gente já fez assim, alguma introdução, falamos uma parte histórica, contextualizamos a vida de São Luís, no tempo e no espaço, né? Vimos que ele foi muito importante para tornar aquelas pessoas da sua época perseverantes na fé, viverem a fidelidade em Deus, não saindo da Igreja Católica e até viverem como verdadeiros apóstolos, né? Como soldados de Cristo, lutando pela Santa Igreja para que ela, que é guardiã da nossa fé, não fosse dizimada. E como Maria sempre diz, no fim o seu Imaculado Coração vai sempre triunfar e estamos vendo sempre a vitória, né, do seu Filho Jesus, para a honra e glória dele mesmo. Então, hoje a gente queria falar, falamos uma pincelada do que seria a consagração, mas hoje Deus foi me conduzindo assim. A passagem, quando eu rezava por esse momento de hoje, ele me deu Ageu 2, dizendo que a glória da segunda vinda, né, dele, a glória da sua segunda casa será ainda maior do que a primeira. E quando nós ouvimos essa frase, quando nós ouvimos essa passagem, o nosso coração se enche de esperança quando nós olhamos a nossa realidade e vemos que não parece que nós estamos vivendo um tempo de triunfo. Parece que nós estamos vivendo um tempo de abalo na fé. Parece que nós estamos vivendo um tempo assim, de escombros, de muito ataque à igreja, muito ataque à doutrina. E Deus vem nos dizer hoje que a sua casa, a sua segunda casa, a sua segunda vinda vai ser muito mais gloriosa do que a primeira. E como é que isso será possível, né? Como nós podemos viver isso na Terra? E a consagração, ela perpassa exatamente pela renovação das promessas do nosso batismo, que nós falamos muito rapidamente do que seria essa renovação das promessas batismais e muitos outros caminhos espirituais vai falando também dessa renovação. Mas esse caminho de renovação de promessa batismal que São Luís Grignon propõe, ele propõe esse caminho de mãos dadas com Maria. Uhum. Então, é uma particularidade de que ele traz esse afago da Santíssima Mãe para cada um de nós, para que nós possamos viver e compreender o que é realmente ser um batizado. E a maioria de nós fomos batizados quando nós éramos crianças, e o ritual, a cerimônia do batismo, do nosso batismo, ele perpassa por votos. Ele perpassa pela nossa declaração de vontade de que nós queremos ser de Deus. Uhum. Ao contrário do mal, que ele não pede licença para entrar, ele vai entrando, né, na nossa vida querendo causar destruição, roubar. O bem, ele pede licença para entrar. Então, no batismo, nós precisamos declarar que nós somos de Deus e queremos ser dele. E que a nossa vida seja toda voltada a ele. Como nós somos batizados, a grande maioria, quando nós somos crianças,
os nossos pais e padrinhos é que fazem essa declaração de vontade, né? Esse voto por nós. E o voto, ele começa, essa declaração, ela começa primeiramente dizendo que nós renunciamos ao demônio, às suas pompas, né? Tudo as suas sugestões, tudo aquilo que ele nos oferece. E com ele, nós iremos também renunciando ao mundo, aquilo que no mundo não vai nos fazer crescer, não vai nos edificar. E quando nós renunciamos ao mal, quando nós confessamos que se de alguma maneira o mal entrou na nossa vida e que nós não queremos fazer pacto com ele, nós queremos que ele seja lançado fora da nossa vida, nós precisamos dizer que nós cremos na Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós vamos professando a nossa fé, e o credo é uma oração muito bonita, porque vai dizendo todos os elementos necessários que nos dizem que nós somos verdadeiramente católicos. E chega um momento que a gente diz que a gente acredita que Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria, se fez carne e habitou no meio de nós, vai falando da paixão e vai dizendo que nós cremos na Santa Igreja Católica. E é muito forte quando a gente vai dizendo que nós acreditamos na Santa Igreja Católica, mas quando nós vamos analisar a nossa vida, que vem algum tema, alguma posição da igreja, tem algumas vezes que nós ficamos assim, meu Deus, mas isso é duro. Uhum. Vou dar só um exemplo. Quando os apóstolos perguntaram, os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito o homem se divorciar, né, e se casar com outra pessoa. Cristo disse que não, que no princípio não era assim. E pela resposta de Cristo, os apóstolos, quando ouviram Jesus respondendo isso para os fariseus, eles disseram, Senhor, mas isso é duro. Uhum. É uma regra dura. Mas nós que somos católicos, nós não podemos ficar escolhendo o que é que a gente vai seguir. Nós devemos acreditar que aquilo que a igreja nos propõe é a verdade de Deus. E quando vem, nossa carne, como é fraca, nós temos uma dificuldade de aceitar. E hoje eu queria fazer uma diferenciação, Gabriela, que eu acho muito importante, pelo perfil do público que assiste, que acompanha as suas lives. Eu acredito que a maioria das pessoas que acompanham as suas lives sejam leigos, mas devem ter, nada impede que algum religioso, um sacerdote participe. Mas pelo que eu percebi, a maioria das pessoas são leigas. Sim. E nós somos chamados, como batizados, a termos uma vida de santidade. Mas pegando esse gancho da particularidade de que nós somos leigos, como é que vai ser esse caminho de perfeição para nós que somos leigos? Então, os religiosos, eles têm uma vantagem sobre nós. Quando eles entram numa ordem religiosa, o caminho de perfeição deles está escrito. Eles têm uma regra religiosa que diz tudo o que eles vão fazer, aquilo que eles devem obedecer, os horários das orações, as orações que eles vão fazer, como deve ser o trabalho, como deve ser o se vestir, como deve ser o falar. Mas, Gabriela, nós leigos, nós não temos uma regra de vida. É verdade. Nós não temos um plano escrito, estratégico, que nos permita viver essa vida de perfeição. E viver essa santidade. Sara, até pegando um pouquinho esse teu gancho, engraçado que quando eu estava também rezando pela live, uma coisa que me chamou, eu até circulei aqui nas minhas anotações, é que quando a gente vai naquele capítulo 2 do tratado, que fala justamente, né, dos motivos da consagração, o sexto
motivo me chama muita atenção, que fala: somos escravos dos nossos pecados, prazeres, da carne e do mundo. Essa consagração nos torna livres para sermos quem nascermos para sermos santos. Né? Então, essa é a nossa vocação. Né? Mesmo nós sendo leigos, mesmo a gente não tendo essa cartilha de como viver de forma ordenada nessa via de perfeição, mas a gente tem que tomar posse, né? Porque nós nascemos para sermos santos. Né? Então, do sexto motivo que o tratado vem nos falar é justamente isso. Nossa Senhora nos ajuda, né? A gente nos desapegarmos, né? A gente, de fato, sair daquela escravidão do mundo, dos apegos do mundo, para a gente, de fato, né, nos voltarmos a ser aquilo que nós nascemos para ser, que era sermos santos. Então, era só para poder pegar esse gancho teu, porque isso é uma coisa que eu circulei para a gente falar hoje, né? Porque isso é difícil, é muito difícil no mundo que a gente vive, como você falou. Perfeita a sua colocação. Para nós leigos é muito difícil esse caminho de santidade. Pouco o senhor foi me mostrando, dizendo assim, como apresentar isso concretamente para as pessoas que são leigas. E aí não tinha como eu fazer essa comparação sem comparar com os religiosos. Eles têm esse plano estratégico, uma regra de vida aprovada. Mas nós leigos não temos isso. E tem um livro que eu estou lendo, que foi sugestão do Centro Dom Bosco, e esse livro foi um presente de Deus para mim, que é Caminhos Laicais de Perfeição. Nesse livro, que fala especificamente para nós leigos, ele vai dizendo que o leigo, para ele ser santo, ele precisa ter um plano de vida. Uhum. Dizendo exatamente, eu vou começar por aqui, eu vou fazendo isso, eu vou usar essas metodologias, ou seja, é como um soldado mesmo. Sim. Eu vou para uma guerra, eu vou estudar meus inimigos, eu vou conhecer quais são as minhas armas, eu vou conhecer o meu território, eu vou ver o que eu preciso fazer para eu me preparar, para eu estar mais forte do que o inimigo, para resistir o inimigo. Então, a nossa vida é uma verdadeira batalha espiritual. E Sara, repete de novo qual é o nome do livro. Caminhos Laicais de Perfeição. Gente, vão tomando nota. Do padre José Maria Itaburu. E ele, nesse livro, olha como casa perfeitamente, como Deus vai trazendo a nós aquilo que a gente precisa, a graça. Nesse livro, ele vai dizendo que nós que somos leigos, que não temos regra, que diferente dos religiosos, que a primeira coisa que eles fazem quando eles entram numa obra é sair do mundo. Eles deixam família, eles não têm trabalho, eles vivem ali a realidade, né, da obra religiosa que eles estão ingressando. Mas nós não. Nós estamos no mundo. E precisamos ser santos no mundo e apesar do mundo. Então, ele diz assim, já que não temos regra de vida, uma coisa que nós precisamos fazer estrategicamente para viver essa batalha espiritual é ter uma consagração. É sermos consagrados. Porque se nós nos consagrarmos, nós vamos olhar para quem nós estamos, com quem nós estamos nos consagrando e vamos procurar imitá-lo. Isso é uma estratégia. Nós e a gente só imita que a gente conhece, né, Sara? Pela imitação. E aquela que viveu o caminho de perfeição, o caminho mais perfeito na Terra, sendo totalmente humano, foi a Virgem Maria. Então, o melhor modelo para nós olharmos é sermos consagrados a ela. Nós leigos, e isso vale também para os religiosos, porque eles vão ter outras dificuldades, tá? Fora do mundo. Mas eles vão estar lá, é outra família, outras pessoas que Deus colocou lá naquele espaço.
Sem Mas se dúvida. nós imaginarmos nossa vida, quantos de nós aqui, não precisa nem ninguém me dizer, nós estamos inseridos numa família que muitas vezes somos nós que estamos buscando Deus, que estamos ouvindo a voz de Deus nesse momento. E que muitos outros, né, dos nossos familiares não estão. Ou às vezes até nos criticam por essa caminhada que a gente está fazendo. Como nós vamos poder vencer e resistir tudo isso? Vivendo uma consagração. Então, nós precisamos realmente buscar essa consagração. Na live passada, eu falei do culto à Nossa Senhora, que eu falei, né, da hiperdulia. Os santos, eles nos trazem vários caminhos espirituais, né? Inclusive, Santa Teresa d'Ávila, ela escreveu o Caminho de Perfeição. Quando ela escreveu o Caminho de Perfeição, ela escreveu para as religiosas, né, para as carmelitas que estavam com ela. E o livro também é muito bom que a gente leia, porque tem várias orientações que ela dá para aquelas irmãs que servem para nós leigos. Mas nós precisamos entender que a nossa vida como leiga, ela é diferente. Nós somos chamados a sermos carne da carne de outro ser humano, somos chamados ao matrimônio para alguns, né? E como viver o matrimônio, vivendo um sacramento de serviço, né? Eu estou colocando a minha vida à disposição de Deus, porque o matrimônio, ele, muito mais do que a minha santificação pessoal, é a santificação do outro. Dele. Eu vou levar a alma para Jesus me casando. E muitas vezes nós temos uma visão romântica do que seja, muito romântica do que seja o matrimônio, e a gente vai casando pensando assim, eu estou me casando para eu ser feliz. Feliz. Enquanto que Deus vai nos dizendo que nós nos casamos para fazer o outro feliz. Para levar Deus para o outro. Só que isso não é fácil. Não é fácil. Sermos ponte para o outro, né? Para o céu, né? Então, isso é o bonito do matrimônio, é você ser essa escada, essa ponte em levar, né, o seu companheiro para o céu. E como levar filhos? Como levar o esposo para Jesus? Como levar o meu ambiente de trabalho? Como eu ser de Deus, às vezes, num ambiente inóspito, que não conflui para eu ser de Deus. Pelo contrário, às vezes tudo quer me sufocar. Nós precisamos nos consagrar. Você me perguntou na live passada, Sara, por quê? Eu respondi, né? Por que a gente vai se consagrar? A primeira resposta que eu lhe dei hoje foi: porque Deus quer. É um caminho salvífico. E eu sou capaz de dizer para vocês, gente, é o único caminho, é a única alternativa. Para nós vivermos e sermos quem Deus quer, nós precisamos nos consagrar. E é com urgência. Porque ser batizado, e a liturgia de hoje, olha como Deus é delicado. A liturgia de hoje, o evangelho de hoje, vai exatamente falando que Jesus é a videira. E nós somos os ramos. E que nós só daremos, aqueles que não dão frutos, serão lançados fora. E aqueles que darão frutos, serão limpos para darem mais frutos. E a quem permanece nele, ele também permanece, né, em nós. Se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. E que nós somos chamados para isso. A passagem de hoje, o Evangelho conclui assim: somos chamados para darmos frutos e sermos discípulos de Cristo. Gabriela, como é que eu posso dar fruto no mundo em que nós estamos? Como eu posso frutificar? Precisamos, e São Luís vai dizendo no tratado que Nossa Senhora é a árvore que gerou a videira. O Evangelho está falando videira, e São Luís vai dizendo que Nossa Senhora foi a árvore que gerou o fruto mais lindo, que é Cristo. E que nós precisamos ir a ela para podermos nunca sairmos da videira.
para nunca nos afastarmos da videira. Porque essa mesma passagem do Evangelho vai dizendo que os discípulos de Cristo, eles são amados de Deus, são amigos de Deus, porque eles fazem tudo o que Deus manda. Aí entra a palavra mandar, aí vem os mandamentos, que tem tudo a ver com o começo aqui da nossa live. Ser batizado, num primeiro momento, como esse caminho de perfeição, pelo menos para a gente já começar a pensar em ser salvos, nós precisamos cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus. E a nossa catequese, às vezes infantil, e também a catequese ela vai passando muito por... Deus vai dando a nós as coisas no tempo que nós temos condições de assimilar. Uhum. Quando a gente é criança, a gente recebe leite. Quando a gente vai amadurecendo, vai crescendo mais, Deus vai nos dando coisas mais sólidas. Então, eu acredito que você que está hoje nessa live, Deus está lhe chamando para você receber alimentos mais sólidos. Uhum. Para você compreender com mais profundidade mesmo o que são cumprir esses 10 mandamentos. Porque quando a gente vai mergulhar nos 10 mandamentos, a gente vai vendo que muitas vezes nós caímos em detalhes dele porque a gente não conhece. E faz parte daquele mandamento da lei de Deus. Vou trazendo coisas aqui muito simples. Anticoncepcionais, fertilização in vitro. Então, temas que são muito atuais e que o mundo moderno coloca como algo que seja sempre possível, e muitas vezes trazem até um trecho das Sagradas Escrituras dizendo assim, que o médico, né, que as pessoas foram criadas exatamente, Deus deu inteligência a elas para elas pensarem em algo que seja bom para nós. Mas quando nós entramos nesse caminho de consagração, nós entendemos que todo batizado, ele nasce para render glória a Deus. É um outro motivo da consagração. Nossa Senhora, ela não quer a glória para ela. Através dessa perfeita consagração, ela nos faz enxergar que em tudo na nossa vida a gente tem que render graças. Em tudo, dar graças, né, aos céus. Então, assim, essa consagração vai nos levando realmente, às vezes a gente sem entender como se dá, né, quando você fala consagração, né, a gente acaba querendo, né, ir muito na parte literal das coisas. E quando a gente começa a observar no nosso dia a dia, a gente começa a perceber o fruto dessa consagração. O dia desse eu estava comentando com alguém, em tudo dai graças. Né? É necessário. E na nossa humanidade, diante de tantos desafios, diante de tantas tribulações que nós passamos, nesse mundo tão louco, a gente murmura muito. E a murmuração, a gente sabe que é o louvor do demônio. Então, quando a gente se consagra a Nossa Senhora, ela começa a calar isso dentro de nós. A gente começa a enxergar aquilo que às vezes nem é um problema, mas a gente tende a achar que tudo é um problema. A gente não consegue desviar o nosso olhar para aquilo que é bom. Né? Então, sempre a gente anda murmurando. E também um dos motivos aqui fala, né, que é o quarto motivo. Maria não guarda para si suas glórias. Ela nos ajuda em tudo, dá graças a Deus. E reconhecer que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Só que nós, pelo pecado, pela concupiscência, nós temos muita dificuldade de, na nossa vida como leigos, entendermos o que nós vamos escolher dentre 2 ou 3 coisas. O que eu vou escolher? Daquelas escolhas, o que é que vai dar mais glória a Deus? Muitas vezes esses outros caminhos, eles são até bons e lícitos, mas não é o que Deus quer para nós. Eu vou dar só um exemplo. Eu já fui professora de faculdade. E as pessoas que dão aula, elas sabem que precisam ter títulos, mestrado, doutorado. E chegou num ponto na faculdade que gostaria de ter uma outra
profissão, eu tenho uma outra profissão, dava também aula, e para estar na faculdade à noite, eu teria que ter essa atitude. Foi bem no início da minha conversão. E aí, quando eu fui ver, Gabriela, quando a gente tem essa experiência com o Espírito Santo, que a gente começa a se voltar para Deus, a gente vai analisando as escolhas que a gente está fazendo na vida. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu for fazer um mestrado, doutorado, eu vou passar mais 2 ou 3 anos estudando para isso. E eu já vinha de uma caminhada de estudar muito o conhecimento científico. Mas se você me perguntasse das coisas de Deus, eu não sabia nada. E o que o Espírito Santo me deu de desejo, logo de seguida, foi de querer conhecer as coisas de Deus. E aí eu fiz, muito difícil essa escolha, eu fiz pela escolha de dizer assim, eu vou me dedicar às tuas coisas. Não deu outra. O que aconteceu com o meu emprego da aula? Fui demitida. Perdeu. Porque eu não tinha o título. Na mesma semana, Gabriela, que eu fui demitida, Deus me chamou a viver em uma comunidade que a atividade dela era noturna e eu dava aula à noite. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Você fazer um mestrado e você fazer um doutorado é bom, é lícito. Agora, para mim, o sonho que Deus tem para mim, para Sara, o que ia dar mais glória a Ele naquele momento, era eu entrar numa comunidade, receber o conhecimento, viver a fé, partilhar com aqueles irmãos da fé para eu poder conseguir caminhar para águas mais profundas, como alguém colocou aqui. Então, estão entendendo? Escolhe. Minha irmã, você tocou num ponto que eu acolho demais. Hoje ainda eu não falaria ainda o meu exemplo daquilo que me tocou, mas eu concordo. E é tão difícil, Sara, a gente vivendo no mundo, a gente conseguir fazer com que as pessoas compreendam certas situações. Porque é como você fala, né? É lícito, era muito bom para você profissionalmente. O mundo, da forma do mundo, ele fala, mas Sara, que bobeira. Sara, que besteira, pelo amor de Deus. Então, a gente vive numa sociedade, no mundo, que tudo começa a não olhar realmente, como você falou, aquilo que daria mais glória a Deus. Então, assim, eu acho que eu acolho até para mim isso que você falou, mas como uma confirmação de algo que eu venho passando, né? E eu me mantenho firme, né, nisso, porque eu sei que nesse meu caminho de sofrimento, nessa minha decisão, que é dolorosa, eu sei que essa é a vontade dele. É esse caminho que, mesmo que para mim seja difícil, é o caminho que eu vou dar glória a Deus. Mas o mundo não enxerga dessa maneira. O mundo prega para mim e fala, mas não é assim, não, mas Deus não quer isso, né? Então, assim, talvez lá na frente eu partilhe um pouco para vocês desse meu testemunho. Então, eu acolho até um pouco como confirmação de tudo isso que eu venho vivendo e como o Cléber bem colocou, né? Dentro dessa consagração, dessa vivência da consagração, há muitas podas e muitas vezes ela é dolorida. Então, como a gente falou também, a consagração ela é uma decisão nossa. É uma decisão que nós escolhemos todos os dias. É um processo interior, onde a gente, de fato, a gente começa a buscar algo até, sabe, que humanamente a gente ali vai lutar, né? Mas com a graça de Deus a gente persevera. Que é uma outra coisa também, um dos motivos que vem falar, São Luís vem falar no tratado, é que essa consagração à Nossa Senhora nos dá a graça da perseverança. Hoje, nesses dias de hoje, a gente perseverar nesses caminhos de Deus e nessas escolhas que Deus tem para nós é muito difícil.
O mundo nos seduz a todo momento. A gente ter essas decisões e esse caminho que nos leva à santidade precisa de nós muita perseverança. Porque senão, ó, no estralo dos dedos, a gente cai. Então, Nossa Senhora também, São Luís, vem dizer que um dos motivos de nós nos consagrarmos a Nossa Senhora é que ela vem nos ajudar a ter essa perseverança, de nos colocarmos nessa confiança nela, porque ela vai nos dar o auxílio necessário e nos mantermos nesse caminho para Deus. Exatamente. E esse auxílio é necessário, tão necessário, porque nós somos cegos. Nós não sabemos o que vai dar mais glória a Deus. Nós temos uma visão limitada. Mas ela conhece o coração de Deus. São Luís vai dizer que Maria toda de Jesus e Jesus todo de Maria. Então, são dois corações tão unidos que é mais fácil você querer separar a lua do sol do que separar os dois corações. Do que você separar Maria e Jesus. E Jesus. Então, ela sabe o que vai dar mais glória. E ela foi possível, ela conseguiu. Minha alma glorifica o Senhor. Então, nós precisamos ser de Maria para que a nossa alma também glorifique. Toda de Jesus. Toda de Jesus. Então, nós precisamos ir conhecendo. E pelo batismo, nós já recebemos as graças, os dons infusos, o Espírito Santo derramou tudo aquilo, toda a ferramenta que é necessário para que nós possamos ir esse chamado de santidade para nós. Mas quem de nós aqui já se desviou desse plano? Eu digo mesmo pela minha vida, assim, no curso, né? Quando eu curso, eu falo assim de coisas que de onde Deus me tirou, que a gente vê assim, eu não estava vivendo como batizado naquele momento. Né? E sendo consagrado, eu preciso ter cuidado, porque o mundo quer que eu jogue fora toda essa ferramenta que Deus me deu no meu batismo. Quem é que não vai deixar eu jogar fora essas ferramentas? Vai ser Maria. E se eu estiver já usando as ferramentas, como tem no Evangelho de hoje, ou seja, se eu já estiver dando algum fruto, ele vem para realizar, né? Maria vem para realizar as podas necessárias para que eu possa render ainda mais frutos, para que tudo seja para a glória de Deus. São Luís vai dizer que Jesus Cristo deu mais glória a Deus nos 30 anos de vida que ele ficou submisso a Maria, do que nos 3 anos que ele realizou o apostolado dele, a missão dele. Isso é lindo. Eu acho lindo isso, Sara. Então, se o caminho, se o evangelho de hoje nos chama a sermos discípulos de Jesus, ou seja, imitarmos Cristo, e um dos livros que devem ser muito lidos deve ser a imitação de Cristo. A imitação de Cristo, acompanha e ela dá muito sentido à consagração, porque Nossa Senhora não aponta para ela, aponta sempre para ele. Se nós queremos imitá-lo, ele passou 30 anos submisso a ela, 9 no ventre. Pela voz, quando Maria chegou a visitar Isabel, que ela falou, que ela saudou, fez a sua saudação. João Batista pulou. Foi batizado no Espírito Santo, ficou repleto do Espírito Santo. Foi o primeiro milagre pela voz de Maria. Então, Jesus já agiu dentro do ventre de Maria. Nós precisamos entender, na terra, quando ele nasceu, o primeiro milagre foi nas bodas de Caná. Mas no ventre, ele já operava coisas grandiosas. Usando sempre quem? Esse instrumento? Maria. Então, nós não precisamos ter medo de ir a ela.
Nós precisamos ter medo, sabe de quem mesmo? De nós. Nós precisamos ter medo de nós, porque nós somos fracos. Fracos. Precisamos ter medo do mundo. Não Minha podemos mãe, colocar nossa confiança em um homem de carne. com certeza. Precisamos colocar naquela que tem um caminho já testado. Então, continuando aqui o sentido da live passada. Por que eu preciso me consagrar? Porque o que está em jogo é a minha É a alma. nossa salvação. Eu não posso concorrer para que a minha alma seja perdida. Perfeitamente. Eu preciso colaborar com o projeto de Deus. Como é que eu colaboro? E minha irmã, e muitas vezes não é só a nossa salvação, é a salvação de muitos ali do lado da gente, da nossa casa. Então, às vezes é um projeto até muito maior, é a nossa salvação e a salvação da nossa família, né? Então, assim, é algo muito grande, muito valioso. E se hoje, né, a gente vê essas 37 pessoas aqui, é o que eu falo sempre. Nossa Senhora nos escolheu, né? Se hoje você está aqui, se hoje você é um filho de Maria que está nessa caminhada há um ano, se hoje você chegou aqui por um acaso a primeira vez, né? É alguém que está dentro da comunidade da Sara, né? Do mosteiro. Nossa Senhora lhe chama. Nossa Senhora quer de você esse filho, esse apóstolo, né? Que ela realmente precisa que nós sejamos nesses tempos que nós vamos viver. E aí, Sara, para a gente já ir para os finalmente, se a gente falta aí 10 minutos para a gente finalizar, depois eu vou querer puxar um ganchozinho com Fátima, né? Na próxima quinta-feira, nós celebramos aí o dia de Nossa Senhora de Fátima. E as mensagens de Fátima, né? Elas são muito proféticas e elas são muito atuais para o dia de hoje. E muito do que a gente está falando aqui, Nossa Senhora já nos falava, né, em 1917. Né? Então, eu vou, né, depois que você finalizar a sua fala, eu vou entrar um pouquinho para que na próxima quinta a gente adentre um pouquinho ainda na história de Fátima. Eu queria finalizar aqui, né, já encerrando, com uma frase do Padre Júlio. O Padre Júlio, ele viveu no Brasil, ele escreveu mais de 80 livros. Tem um livro que ele escreveu que é exatamente explicando o Tratado da Verdadeira Devoção. Mas a frase que eu queria trazer dele hoje está nesse livrinho aqui da Segunda Vinda de Cristo. Que é para fechar aqui, para você entender, dizendo assim, eu não posso mais adiar essa minha consagração. Eu não posso adiar esse chamado que Deus tem para mim. Olha o que ele diz. Chegou a época difícil. Que recurso nos resta? Defender a alma. Sim, defendê-la, porque tudo conspira contra ela. Conspiram hoje contra a alma no mais pavoroso de todos os conluios que o inferno já fez com o mundo. Mas que importa? O mal se propaga, a peste lavra, a impiedade, como um mar, invade tudo. O lar, a família, a cidade, a pátria, a humanidade. Ó, meus amigos, neste naufrágio, maior que todos os que de tendes notícia, ocorridos no oceano, porque é um naufrágio espiritual, e o mais triste de todas as épocas, porque é um naufrágio da alma, ó, perdei tudo neste naufrágio. A riqueza, o poder, a tranquilidade, a paz. Defendei, porém, contra tudo e contra todos, a vossa alma criada por Deus e para Deus. E por isso mesmo, consagrado pelo Cristo, que na primeira vinda a resgatou com seu sangue, e na segunda vinda lhe dará a eterna felicidade entre os esplendores do amor infinito.
E quem é que vai preparar a segunda vinda de Cristo? Nossa Senhora, é por ela que ele quer triunfar. Então, nós que somos náufragos nesse mundo, não podemos deixar sucumbir a nossa alma. O mais importante aqui é a nossa alma. A nossa alma incluída aqui, como a Gabriela falou, a alma de todos aqueles que dependem também da nossa evangelização, do nosso apostolado, né? Do nosso serviço a Deus. Então, se você quer declarar a minha vida tem sentido, apesar de tudo, consagre-se. Consagre-se, porque esse é o caminho para que a sua alma seja preservada por Maria, para poder ser entregue de uma maneira santa como Cristo a deseja. Nós sejamos essas almas que são discípulas de Cristo, que andam nessa caminhada com Cristo, perseguindo e exalando o seu cheiro, como a gente falou na live. Amém, minha irmã, é isso mesmo, né? E o tratado vem reforçar, né, que essa segunda vinda gloriosa, ele vem por meio dela. São Luís fala de novo, né, como eu repeti na live passada. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos, gente, continuar esse nosso movimento mariano. Porque para a vinda gloriosa, a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus, Maria deverá ser conhecida, reconhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de, por ela, se fazer conhecer, amar e servir Jesus Cristo. Deus quer, portanto, revelar e manifestar a Maria, a obra-prima de suas mãos, nesses últimos tempos. Então, gente, a gente está falando tudo isso pautado, né, Sara? Inscritos verdadeiros da nossa igreja, da nossa doutrina, né, inspirados pelo Espírito Santo. O Kleber falou do movimento sacerdotal mariano, e esse é o livrinho azul do Padre Gobi. Né? O Padre Gobi tinha locuções interiores, recebia mensagens de Nossa Senhora por locuções interiores, e esse livro, gente, Nossa Senhora fala de várias aparições, né, no mundo inteiro. E uma minha irmã que ontem, quando eu estava rezando, né, e pedindo uma palavra até por esse nosso momento, Nossa Senhora me deu uma das mensagens, inclusive, toca o seu coração, quando Nossa Senhora fala que ela teve que chorar até lágrimas de sangue em alguns locais do mundo. E Nossa Senhora, ela fala, nestes dias, estou continuamente ao lado de cada um de vós. Uno-me à vossa oração. Torno mais profundo os laços da vossa fraternidade. Obtenho-vos o dom do Espírito Santo, que opera profundamente na vossa vida e vos leva à transformação do coração. Que conforto dais à vossa Mãe Celeste. Em vós, o meu coração é glorificado, porque por meio de vós posso realizar o triunfo do meu coração imaculado no mundo, tal como vos anunciei em Fátima. O meu coração imaculado triunfará sobre esta humanidade doente e materialista, que procura exasperadamente o prazer e o bem-estar, que construiu uma nova civilização sem Deus e voltou a ser pagã, depois de quase 2000 anos desde o primeiro anúncio do Evangelho. Ide e pregai a necessidade da penitência e da conversão, do retorno ao Senhor pelo caminho da oração, do arrependimento, da renúncia a Satanás e as suas seduções ao mal e ao predomínio das paixões. Que ela volte como filho pródigo para os braços do Pai Celeste, que a espera com amor, para que assim possa se estabelecer entre Deus e a humanidade uma nova, profunda e universal reconciliação. Sede vós os instrumentos deste retorno geral. Sede vós os apóstolos dessa segunda evangelização, tão pedida pelo meu Papa. Esse Papa que ela falava era o Papa São João Paulo II. Deste modo, por meio de vós, o meu coração imaculado triunfará. O meu coração imaculado triunfará sobre esta minha igreja sofredora e dividida, dilacerada pelos espíritos do mal
e cada vez mais possuída pelo poder tenebroso da maçonaria. Isso aqui é um outro ponto, né, que não nos cabe agora. E aí Nossa Senhora vai falando, entre outras coisas. Então, assim, gente, Nossa Senhora necessita de nós, né? Ela vem falar essa mensagem ao Padre Gobi, falando que é através destes apóstolos, né, que ela quer triunfar o seu Imaculado Coração. Ela precisa de nós. São Luís vai falar também no tratado que vai chegar um momento, né, que é como se fizesse uma réplica de várias imitações de Maria, né? Esse movimento mariano não é unicamente apenas pela figura de Maria, mas pelas figuras de Marias que somos nós, né? Nós iremos prefigurar essas imitações de Maria, né? Então, eu, Gabriela, né, quero muito que eu possa resplandecer essa cópia, essa imitação de Maria. Que no mundo não haja só uma mãe Maria, né? Que não haja só uma Maria, nossa Mãe Santíssima, mas que haja várias Marias como eu, como você, Sara, como todas vocês que estão aqui. Então, Nossa Senhora vem claramente nos chamar para isso, né? Nessa segunda evangelização, em que ela quer derramar fortemente a presença do Espírito Santo sobre nós, né? Numa geração que precisa desse Espírito para ser ousada e corajosa. E, gente, para falar bem, na verdade, viu, Sara, vou até te falar que essa nem era a mensagem que eu ia ler, mas Nossa Senhora conduziu para ser essa mensagem. Mas a mensagem que eu ia até lhe dizer, que era falando para você até, que ela fala, para vos dar o sinal da minha presença e conceder um amparo seguro à vossa vida, para vos convidar à alegria que você comentou agora, né, no começo da nossa live, e a confiança nas tribulações que viveis, dou-vos ainda as minhas maternas mensagens em muitas partes do mundo. E aí ela fala, né? Em muitas partes do mundo dou este sinal, fazendo brotar dos meus olhos lágrimas copiosas, até mesmo de sangue. Né? E Nossa Senhora vem dizer que ela nos acompanha e ela vai viver conosco e que ela nos prepara, que vos preparo todas as coisas e vos guio pela mão no caminho difícil deste tempo de purificação. Aí ela diz, né, que ela já apareceu, sim, neste tempo apareço em várias regiões. Já apareço na Europa, apareço na Ásia, na África, na América e na longínqua Oceania. Todo mundo está envolvido em meu manto. Na luta, já em fase conclusiva, entre mim e o meu adversário, a minha presença extraordinária vos diz que a minha vitória já começou. Meus filhos prediletos, como vos amo, a vós a quem tanto dei, peço maior amor por mim. Então, Nossa Senhora, na verdade, ela me deu essa passagenzinha ontem, quando eu estava rezando por esse momento. Então, Nossa Senhora vem pedir a nós. Já começou essa fase, né? E as dores do parto, como a gente fala, né? Nossa Senhora, ela quer vir como em Apocalipse 12, revestida de sol. Mas para isso, ela está vivendo as dores do parto. Né? Então, para que nós possamos viver esse tempo de purificação, Nossa Senhora está, né, vivendo essas dores, que é tudo que nós hoje estamos vivendo no mundo, mas ela é tão maravilhosa e nosso Senhor é tão misericordioso que Ele nos dá esse tempo ainda nessa área, que é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, para que depois nós possamos entrar nesse tempo da purificação. Então, vamos viver muitas tribulações, como Nossa Senhora falou. Mas quando a gente se agarra a ela, quando a gente está ali firme com ela do nosso lado, alegrai-vos. Nossa Senhora precisa desses filhos alegres e cheios do Espírito Santo. Porque mesmo nessa tribulação que nós vamos viver, quando nós estamos agarrados a ela, a gente passa. E passa com o coração em paz. Porque é isso que ela quer nos dar. Ela quer nos fazer passar por esse tempo para chegarmos a esse tempo de purificação, para que ela prepare essa vinda gloriosa de Jesus, para vivermos o triunfo do seu Imaculado Coração, que é o tempo de paz. Né? E eis-nos aqui, nós somos esses apóstolos. E por isso a consagração nos fará de forma fiel a vivermos esse tempo que Nossa Senhora nos chama. E ela diz no final dessa mensagem, meus filhos prediletos, como vos amo. E ela vem pedir para nós, né, que ela quer que nós amemos a ela mais ainda.
Então, eu acho que essa nossa decisão, Sara, de querer nos consagrar a ela, Nossa Senhora já vai sentir um grande amor por parte da gente, em sermos totalmente dela, em sermos totalmente de Jesus por meio dela. Né? Então, seria uma resposta a esse chamado de Nossa Senhora para nós hoje. Né? Essa mensagem que Nossa Senhora escolheu, né, para nós nesse dia de hoje. Né? Que amemos mais a ela, nos decidindo nos consagrar verdadeiramente a Jesus por meio dela. Minha irmã, louvado seja Deus pela sua vida. Mais uma vez eu agradeço. Posso fazer Pode, um minha irmã, pode convite? falar. Claro, agora nós vamos pro melhor, né, Sara? Gente, olha, não estava assim muito nos nossos planos, mas diante da live da semana passada, nada é por acaso. Deus nos chama a viver esse desafio de preparar a nossa primeira turma virtual, né, da consagração à Nossa Senhora. Nós teremos algumas pessoas que vão fazer presencialmente por, por uma série de limitações, né, de internet, de tudo mais. E a gente não pode deixar que nenhum não deixe de se consagrar. Mas vamos fazer virtual, vamos fazer pela plataforma Zoom. As inscrições estão abertas, eu mandei a arte para a Gabriela. Eu vou botar aqui agora, Sara, já vou botar. Enquanto você está falando, eu já vou colocar aqui e compartilhar. Ela pode passar para vocês. As formações vão começar no dia 20. Quem se interessar, quem puder. E assim, eu fiquei pensativa, dizendo assim, tem gente de Fortaleza que vai fazer. Até um meu escutando, eu disse, meu Deus, é de Deus mesmo. A gente estreitar e se aproximar também com outras realidades, né? Outros estados. E vai permitir também a gente se aproximar, nós que estamos no Piauí, do interior do estado. Às vezes tem algumas cidades de que não tem ninguém que faça formação lá e a gente pode estar levando, né? Rompendo essas barreiras de espaço e levando... Tem muita gente de João Pessoa aqui também, Sara. Meu Deus do céu, para onde é que o Senhor vai nos levar? Confiamos. Sua missão é grande, minha irmã, é isso na mesmo. providência de Deus. Vai ser do jeito que Deus quiser. Ele só quer o nosso sim. Então, a consagração ela está prevista para ocorrer no dia da Natividade de Nossa Senhora, no dia 8 de setembro. Normalmente, quando a gente faz as consagrações, a gente tem a missa, né? Celebrada pelo Padre José Soares. Mas como vai ser online, você vai se preparar conosco e você vai ver na sua cidade, você vai para a missa nesse dia para você fazer o seu ato de consagração durante a missa. E aí, quem se inscrever, a gente vai dando os maiores detalhes de como é que vai ser, os livros que precisam adquirir. Eu só, porque às vezes as pessoas confundem um pouco a formação de consagração à Nossa Senhora com um curso, uma formação de Mariologia. E não são as mesmas coisas, né? Nós vamos trabalhar acima da obra, né? Do Tratado da Verdadeira Devoção, conhecendo esse caminho da perfeição. E o tratado, e quando nós conhecemos, quando nós nos consagramos, nós vamos tendo esse interesse, esse estudo maior, de querer conhecer mais a Santíssima Virgem, inclusive faz parte dos exercícios espirituais. Então, vai ser contínuo, eu vou sempre querer conhecer mais, né? A Virgem Santíssima Virgem Maria. Vou querer conhecer mais. Então, assim, nessa formação da consagração, nós não esgotamos tudo falando sobre todos os dogmas, não é isso. Nós vamos falar sobre esse caminho de espiritualidade, conhecendo Maria sobre esse olhar, né, que São Luís vai colocando, muito ungido pelo Espírito Santo. Então, eu agradeço vocês terem despertado isso em nós, porque nós não tínhamos pensado nesse primeiro momento, mas diante do que vocês colocaram aqui na live passada, eu só posso dizer sim ao Senhor
E nós vamos, e eu quero depois falar com você, viu, Gabriela? Eu quero falar com você um assunto muito particular sobre essa nossa programação aqui também. A gente quer Tá ver. joia. Colocamos num dia de quinta-feira, para não coincidir com a live da Gabriela, né? Vai ser quinta-feira à noite. Você já conseguiu chegar da sua missa diária, do seu trabalho, já deu tempo de jantar, então 8 horas a gente vai se encontrar para que tudo seja feito para a glória de Deus. Eu acredito muito nisso. Amém. Então, Sara, a gente, qual é o dia que começa? São quantos? Dá 3 meses, né? São quantas São aulas e 2 meses começa quando? de aula de formação, com mais 30 dias de exercícios espirituais, onde os formadores, eles se recolhem um pouquinho para você ficar com Jesus e com a Santíssima Virgem vivendo esse tempo de deserto que são os exercícios espirituais. Então, ao todo, vai dar mais ou Finaliza menos na 3 meses. Natividade de Nossa Senhora e começa agora, em maio, não é isso? Começa agora dia 20 de maio, já está em Dia 20 cima. de maio. Eu já vou Faça mandar, Sara, eu sua não consigo questão. compartilhar a arte agora, porque a gente está aqui junto. Mas assim que você sair, eu já consigo Certo. mostrar para as pessoas a arte. Vou postar no meu Instagram. Lá tem todos os contatos para que vocês possam se inscrever. Então, só rememorando, já começa agora dia 20 de maio. Vocês tanto que me perguntavam, Gabriela, como é que eu me consagro? Gabriela, onde é que eu me consagro? Gabriela, com essa pandemia, né? Quem está fazendo online? E diante, né, de tudo que Nossa Senhora foi conduzindo nos Filhos de Maria, né, nesse momento que ela entendeu que era o momento, né, de nós, de fato, absorvermos, né, essa decisão, né, a Sara não é por acaso que está aqui, né, então, como ela falou, ela foi dizendo sim, né, diante de muitos Filhos de Maria com esse desejo de se consagrar, e ela vai fazer esse modelo híbrido, né, online e presencial. Então, começa agora, dia 20 de maio, e finaliza, né, no dia da Natividade de Nossa Senhora, que é dia 8 de setembro, não é isso? Dia Isso. 8 de setembro. Então, você, todas as quintas-feiras, através da plataforma Zoom, às 8 horas da noite. Eu vou mostrar para vocês a peça, coloco no meu Instagram para que vocês possam ter acesso ao telefone, ao e-mail, para vocês colocarem o nome de vocês na consagração. E os Filhos de Maria, como a Rafaela já disse aqui, tem que estar nessa lista. Aqui a gente não pode ter nenhum filho de Maria que não esteja inscrito, né, nessa consagração. Não tem desculpa, não tem pandemia, é online, é à noite, já botou o menino para dormir, já fez tudo, então não tem desculpa. É agora você realmente ir, né, absorvendo todo esse conteúdo e se colocando, né, nesse desejo e nessa decisão de ser escravo de Nossa Senhora para sermos verdadeiramente livres. Vai Não é ser isso? 8 horas, Fernanda. Pois um beijo para todos. Eu vou sair para a Gabriela poder compartilhar aqui a arte e pedir a Deus que Deus abençoe cada um de vocês, que vá confirmando no Amém. coração de vocês todo esse desejo, do jeito que nós começamos. Deus nos chama para sermos verdadeiramente felizes. Então, vamos abraçar isso, esse chamado que Deus tem para nós. Obrigada mais uma vez, Gabriela, por essa amizade, né? Por essa irmandade, por estarmos juntos nesse mesmo caminho aqui, conduzidos todos por Deus. Deus abençoe cada um. Um Amém, beijo. Sara. Eu que agradeço demais, mais uma vez, pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Né? Muito obrigada por essas duas grandes partilhas nos Filhos de Maria. Tenho certeza, né, que muitos saíram com esse desejo. E, gente, a Sara saiu, eu vou agora aqui colocar para vocês. Aqui. Aqui. Pronto. Então, aqui, gente, eu vou botar no Instagram também, tá? Mas essa é a arte, né, do Mosteiro Maria Rosa Mística, que é a Sara é cofundadora dessa comunidade e que é justamente o curso online da consagração à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Começa agora de 20 de maio e finaliza de 8 de dezembro, que é o dia da Natividade de Nossa Senhora. As aulas serão todas as quintas-feiras, às 20 horas, né? E vai ser pela plataforma do Zoom. Vocês conseguem aqui bater um print e vocês conseguem ver o telefone para vocês se inscreverem.
Consegue, amor, ver? Se não, de qualquer forma, gente, eu vou colocar no Stories, aí vocês já conseguem dar um print, né? Quem não estiver vendo direito por conta dos comentários, aí eu já coloco também no Stories e vocês já bate um print para poder já pegar os contatos e já entrar em contato para se inscrever. Termina dia 8 de setembro, Patrícia. Começa de 20 de maio até dia 8 de setembro. Quintas-feiras, né? Como a Sara disse, tem os períodos que são períodos formativos e os últimos 30 dias são uns estudos, são uns exercícios espirituais, né, que nós temos que fazer aqui, que fica no final do livro. Por falar nisso, o André já está se preparando para pegar o violão dele, para a gente finalizar com a música. E eu queria rezar, finalizar, aqui antes do André pegar o violão, com essa última oração, que é Ave Estrela do Mar, que é a oração que tem aqui no tratado e que aqui, nesse livro do Movimento Sacerdotal Mariano, Padre Golbe vem falar que essa oração é um grande hino de louvor para Nossa Senhora. Nossa Senhora ama quando se ora esta oração, Ave Estrela do Mar. Então, hoje, né, já que falamos o tratado, já que a gente finaliza essas nossas lives, né, sobre esse desejo de se consagrar a Jesus por meio de Maria, né, eu vou aproveitar e pegar essa oraçãozinha que tem no tratado, que é um dos exercícios espirituais, para que nós possamos finalizar honrando a nossa Mãe Maria com essa oração que ela ama escutar, para ela como se fosse um grande louvor. Então vamos lá, rezem junto comigo. Eu vou falando e vocês vão rezando, interiorizando. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos a paz e quietação. E o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também. E ao Espírito Santo, demos aos três um louvor. Amém. Amém, mãezinha. Recebe esse hino de louvor. A ti toda honra, toda glória, que seja dada a teu Filho Jesus, ó Mãe. Que tu possas interceder por cada um de nós. Que tu possas ser essa nossa via de santidade. Esse caminho mais reto, mais fiel e mais seguro para chegar ao céu. Eis-nos aqui, mãezinha. Amém. Agora o André já começou a dedilhar. E vamos para o nosso louvor final, porque já passamos da hora, né, amor? Gente, foi só porque sem querer eu cliquei num negocinho aqui. Minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, minha mãe, minha rainha. Mamãe, mamãe, te chamo e vem, teu Jesus, amado vem. Mamãe, mamãe, te chamo e vem, ser fiel até
até o fim, minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha, minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha, minha mãe, minha rainha, minha mãe, minha rainha. Gente, muito obrigada, viu, pelo sim de vocês. Muito obrigada por ficar até agora conosco. Passamos 20 minutinhos do horário, mas falar da consagração e desse tratado nunca é fácil. A gente falar em uma hora, né, um pouco menos, porque a gente acaba perdendo alguns momentos, né, fazendo a nossa partilha. Mas muito obrigada, né? Espero que vocês tenham tido realmente esse grande desejo, né? E aí tá, né, a grande consagração, né, online, especialmente para os filhos de Maria. Próxima quarta-feira, vamos falar um pouquinho sobre Fátima e rezar o último dia da novena, né? A novena de Nossa Senhora de Fátima começou ontem, dia 4, e vai até o dia 12, né? 9 dias, para que dia 13 a gente possa celebrar o dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, se você ainda não começou a novena, não tem problema, né? Hoje ainda há tempo de você fazer a sua novena, mesmo que tenha perdido um dia, e seguir todos os dias até o dia 12, né? E dia 12 a gente faz o último dia da novena e a gente adentra um pouquinho, né, na mensagem de Fátima, insights um pouco, não na aparição em si, que eu já falei no ano passado, né, mas a gente falar de alguns insights para a gente trazer para o nosso momento de hoje que estamos vivendo. Amém? Gostaram do tema? Um beijo bem grande, fiquem com Deus. Beijo, gente. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Tchau, gente. Boa noite.